esta feita para discutir o projeto de lei de número 007/2020, que trata da lei de diretriz orçamentária. Eu, para já dar início, eu vou passar para o secretário da comissão e relator, o vereador João Dantas, para fazer a leitura da mensagem enviada à casa. Senhor presidente Marinaldo Cardoso, eu devo ler aqui o encaminhamento original, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito Romero Rodrigues, mesa da Câmara Municipal de Campina Grande, na pessoa da senhora presidente, a vereadora Ivonete Dugeri, nos seguintes termos. Senhora presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à deliberação dessa egrégia casa o incluso projeto de lei ordinária que tem por finalidade de apresentar o projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2021. Com relação a este projeto de lei, primeiramente, cumpre mencionar que, em face do atual contexto de elevada incerteza decorrente da pandemia do novo coronavírus, o mesmo traz excepcionalmente para o exercício financeiro de 2021 mudanças na sistemática de apuração da meta de resultado primário. Assim, dado a incerteza quanto à extensão e ao alcance da pandemia, bem como quanto ao seu impacto sobre a atividade econômica, dificultando as previsões de arrecadação para 2021, quando ao desdobramento dos gastos emergenciais que podem refletir no futuro exercício, é prudente a adoção de sistemática que permita a absorção de variações não previstas neste momento. Nesse sentido, as metas poderão ser ajustadas quando houver modificação das estimativas de receitas primárias e das despesas primárias. Reforça-se que se trata de situação excepcional, cuja adoção está prevista somente para o exercício financeiro de 2021. O projeto de lei ordinária apresentado tem por fundamento dados oferecidos pelo governo federal através de relatórios financeiros do Banco Central do Brasil e o projeto da LDO 2021 do governo federal, o qual estima um crescimento real da economia em torno de 2,5% para os próximos exercícios, assim como também as projeções para a inflação para 2021 estimada em 3,6% e IPCA do IBGE, entre aspas. Em relação às audiências públicas para discussões das leis orçamentárias, em parceria com o orçamento participativo, as mesmas foram canceladas, isso um grifo nosso, de forma presencial, né? Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, legislação federal, estadual e municipal de isolamento social. A participação popular nos ciclos orçamentários poderá acontecer através do site Observa Campina. No caso aqui, a comissão, né, e a Câmara de Vereadores entendeu de realizar, senhor presidente, isso é um grifo nosso, é um registro nosso, essa sessão remota, né, exatamente para alcançar o Poder Legislativo pela sua Comissão de Orçamento e Finanças, toda a população de Campina Grande, representadas pelos representantes do OP, do Orçamento Participativo, através dos seus delegados. Esse é um grifo nosso. Desse modo, a proposição em anexo tem por fundamento integrar a legislação em vigor no que tange à Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar número 101/2000, a Emenda Constitucional número 25/00, a Emenda Constitucional número 29/00, a Portaria Interministerial 163/01 e Lei Orgânica do Município e seus artigos 127 e 128, com o Decreto Municipal 2621/97, que instituiu o orçamento participativo. Portanto, o projeto de lei de diretriz orçamentária de 2001 resulta da realidade econômica do município de Campina Grande, considerando as estimativas de receitas, de despesas, de metas fiscais e a incorporação de estratégias. Exposites, considerando ao alcance social desta lei, contamos com a colaboração de Vossas Excelências, solicitando, com fundamento no artigo 154, inciso 2, do RICMCG, o Regimento Interno da Casa, a tramitação deste projeto de lei ordinária em regime de urgência,
e sua oportuna aprovação plenária é conforme o artigo 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campina Grande, subscreve o prefeito Romero Rodrigues. Portanto, lido aí a mensagem enviada pelo Executivo, eu passo a palavra agora para a coordenadora de gestão, Márcia Madalena, para fazer a explicação. Senhor presidente. Sim, o vereador. Senhor presidente, Sim, vereador Olímpio. À vontade, Olímpio. Pode falar, Olímpio. Olímpio, às suas ordens. Senhor presidente, cumprimentando a todos. Estou falando, está ouvindo bem? Ouvindo bem, beleza. Vocês conseguem me ouvir? Vocês estão me ouvindo ou não? Ouvindo bem, todos estão ouvindo o vereador Olímpio. Dificuldade de Tá, Carlos está. Tá ok. Está me ouvindo bem agora? Estamos, Olímpio. Está me ouvindo bem? Beleza. Pois não, senhor presidente, apenas para que fique consignado, eu não escuto. Tá ruim, né? Tá. Se você puder repetir. Você está me ouvindo bem, Olímpio? Olímpio? Vereador Olímpio, está ouvindo? Eu não estou escutando, Olímpio. Olímpio, prosseguindo, Márcia Madalena, depois nós prosseguimos com o Olímpio. Passa. Boa tarde a todos. Presidente vereador Marinaldo, presidente da comissão, vereador João Dantas, colegas, alguns colegas da prefeitura, conselheiros, quem mais estiver nos ouvindo ao vivo através das mídias sociais. Um momento diferente, né, depois de 23 anos fazendo orçamento do município, é a primeira vez que a gente está fazendo uma conferência virtual, mas não deixando jamais de tentar transmitir à população quais são os programas, quais são os planejamentos do município. O vereador João Dantas, já na leitura da mensagem, já disse algumas situações que são extremamente diferentes esse ano. A LDO, como todo mundo sabe, é a segunda lei orçamentária, a lei que traz como vai ser feito, né, e quais são as metas para o orçamento do respectivo exercício, baseada anteriormente no PPA. Então, como a gente tem um PPA de 2018 a 2021, PPA ainda em vigência, a LDO de 2021, nas suas metas físicas, né, no anexo das metas físicas, que traz as quantidades relativas a cada ação e a cada programa, nós mantivemos todos os dados que estão no PPA 2018 a 2021 para o exercício 2021. Então, o que foi planejado para o exercício de 2021 no PPA, em questões de meta física, a gente manteve. Só que este ano de 2021 vai ser um ano completamente diferente. Nós não temos ainda qualquer cenário, e aí depois, claro, que o secretário de Finanças, Jorge Pacheco, também vai falar algo similar, qualquer cenário que a gente tentar fazer agora de previsão é pura tentativa mesmo, né, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. O cenário econômico do município de Campina Grande, do estado da Paraíba, do país, de outros países do mundo, estão todos com dificuldades. A gente está passando por uma calamidade que vai trazer reflexos, no momento os reflexos principais são da área de saúde pública, mas depois vai trazer grandes reflexos na área econômica. Então, qualquer previsão, e aí como a gente já coloca isso muito bem claro
no texto da LDO, que também segue o governo federal, no dia 15 de abril passado, encaminhou a sua LDO para o Congresso Nacional e na LDO do governo federal também foi colocado que essa situação de metas fiscais, metas financeiras, metas econômicas, elas vão ser revistas ao longo do planejamento. Não tem como a gente dizer que vai ter uma arrecadação num determinado nível, se a gente não sabe qual vai ser o impacto na economia da atual situação de calamidade, de isolamento, de fechamento de comércio, de fechamento de todas as ações. Então, os dados que estão colocados, né, na LDO de 2021, com quase 100% de certeza, terão de ser revistos, tanto na elaboração do plano do orçamento, propriamente dito agora em setembro, que a gente tem que seguir a mesma, nós vamos seguir as mesmas normas, né? A legislação já existe, então, em setembro deverá ser encaminhado o projeto de lei do orçamento, mas nesse período agora, entre a LDO e o projeto de lei do orçamento, os valores macroeconômicos poderão ser revistos, e mesmo durante a execução do exercício 2021 também poderão ser revistos. No mais, as demandas de ações do orçamento, elas não vão ser alteradas, como eu disse, a gente vai seguir o que já estava planejado em termos de programas e de ações, a gente não tem alterações. As alterações que aconteceram no final agora de 2019, com a criação de uma única ação nova, que seria lá na assistência social, ela foi incorporada dentro já do PPA e dentro da LDO para 2021, que é a ação de famílias acolhedoras. Então, era a única diferença que aconteceu no final de 2019 para o exercício 2020, que foi prorrogado, evidentemente, foi colocado em ação para 2021. Em 2021, temos um novo ciclo orçamentário com um novo PPA, que aí também não sabemos como é que poderão ser vinculados. Então, volto a dizer, o quadro de anexos de metas, onde é que estão lá as metas físicas de cada programa, de cada ação, e todos os órgãos, eles não tiveram nenhuma alteração em relação ao que estava previsto no PPA 2018 a 2021. Novamente, coloco-me à disposição para qualquer dúvidas que a gente tiver, tanto dos vereadores, dos participantes, dos próprios colegas do Poder Executivo, para que a gente possa acompanhar essa audiência e responder aquilo que for de nossa competência responder. Obrigada. Márcia, obrigado, Márcia. Gostaria, se você pudesse manter o contato aí com o doutor Maris, que ele até agora não conseguimos, se você puder manter contato com ele, aí eu agradeço. Vou tentar agora. Pronto. Então, nós já vamos passar a palavra para, mais uma vez, ratificando e justificando que a secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, ficou para o dia de amanhã, já que hoje, agora às 15 horas, ela estará participando de uma coletiva com o prefeito Romero Rodrigues, onde será tomado novas medidas com relação ao isolamento social. Então, vamos passar agora a palavra para o secretário Alcindor Vilarim, que é o chefe de gabinete, para a sua exposição de programas, metas e ações da sua parte. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores. Senhor presidente. João Dantas, vereador Olímpio. Até o momento foram os que eu pude avistar. Cumprimentar Márcia Madalena, os delegados e delegadas. Na verdade, seguindo
o que já foi lido aí pelo vereador secretário João Dantas e explanado pela nossa coordenadora, a doutora Márcia Madalena, aproveito a oportunidade para cumprimentá-la. Nós estamos vivenciando um ano atípico, de cenário imprevisível, já reflexo dessa pandemia, e é um ano que realmente nós estamos ainda sem um norte. Na verdade, o município tem tentado fazer um custo muito alto o seu dever de casa, notadamente nas ações voltadas para a saúde, não poderia ser diferente. A prefeitura, além de estar dando cobertura aos campinenses, também está referenciada na segunda macro-região para mais 69 municípios. Isso está gerando uma demanda muito grande e o que nós já estamos, uma previsão que essa sim a gente já pode fazer com uma certa precisão, é que a queda nas receitas são vertiginosas. Nós sabemos que essa já é considerada uma das maiores, se não a maior crise da história recente do mundo. Estamos falando aqui, para não falar em previsões extraoficiais, estamos falando de previsões do próprio Fundo Monetário Internacional, que desde que começou a ser estudado os impactos na economia, a crise de 1929 e 30 tinha sido a maior crise da história, e agora essa passa a ser a maior crise, o impacto Alcindor, Pois não? Só para você mudar a posição da câmera, ficou vertical, mas você ficou de lado. Assim? Outro libera no automático do celular, para ficar na horizontal, você tem que liberar no automático do celular. Certo. Vou tentar fazer aqui. Tá certo. Nós vamos restabelecer seu tempo. Isso é como eu falei no início. Pronto, agora ficou ótimo. Ficou beleza, ótimo. Pronto. Então, só para concluir essa primeira etapa da fala, vereador Marinaldo, o Fundo Monetário Internacional já divulgou suas previsões para o ano de 2020, no caso específico do Brasil, já considerando um PIB negativo de 5,3%. Isso é um cenário de recessão extrema. Então, de imediato, é isso aqui que eu queria explanar e dizer que estou inteiramente à disposição dos presentes. Pronto, então, ouvimos, portanto, o secretário, chefe de gabinete, Alcindor Vilarim. Nós vamos passar agora a palavra para o secretário Joab Pacheco, secretário de Finanças do município. Vossa Excelência tem 5 minutos, se precisar de mais tempo, solicite que nós restabelecemos o tempo, secretário. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, senhor presidente, senhores vereadores, senhores membros do orçamento participativo, o nosso chefe de gabinete, Vilarim. A Secretaria de Finanças não tem uma programação fim na LDO, né? Porque é uma secretaria meio. No entanto, é uma oportunidade que nós temos para falar das finanças públicas
nesse momento tão difícil que enfrenta o país, e as receitas municipais não poderiam ficar também indiferentes a isso. De forma que nós já registramos quedas significativas de receitas. Por exemplo, acabei de saber o ICMS, que vai ser creditado amanhã, e quando a gente vê os números, o acumulado de queda de abril e maio, comparando com o ano passado, abril e maio do ano passado, é de 5.837.000 nesses 2 meses, só ICMS. No FPM, que é a nossa receita própria, estou falando só da principal receita, né, tanto de transferência como a receita própria nesse período, que é o IPTU, por exemplo, nós arrecadamos 5 milhões a menos do que arrecadou o ano passado. E tudo isso por conta dessa crise que se estabeleceu. E só nesse primeiro momento, assim, nós já temos esses reflexos negativos na nossa receita. Por outro lado, nós estamos aguardando a homologação pelo presidente da República da ajuda aos estados e municípios, que até hoje ainda não saiu, para compensar exatamente a queda dessas receitas de ICMS e das receitas próprias. Nós estamos recebendo uma pequena ajuda referente à queda do FPM, mas, por exemplo, sempre é compensado no mês seguinte. Nós estamos recebendo em torno de R$500 mil de compensação do FPM, mas só que a receita principal de queda é exatamente do ICMS, e nós estamos tentando, e principalmente do ISS nacional, o Simples Nacional, que também tem caído vertiginosamente, com quedas de mais de 50%, e estamos aguardando que saia essa ajuda do governo federal para poder compensar as nossas receitas, só assim a gente poder honrar os compromissos básicos de folha e também para socorrer a Secretaria de Saúde no combate à pandemia. Esses recursos, mesmo depois de aprovado, levam um tempo para ser repassado, e nós vamos ter que elaborar uma estratégia para poder escalonar os pagamentos que a Prefeitura tem, os compromissos, e assim a gente espera que o governo federal agilize os pagamentos para que a gente possa socorrer as pessoas, como também honrar os compromissos de folha. Essa é uma pequena análise só no curto prazo. A gente não sabe ainda as consequências no futuro. Como a gente está tratando de orçamento, e orçamento é futuro, nós temos que ver com muita atenção essa questão, porque é possível que no próximo ano tenha consequências maiores, uma vez que a economia não retoma a sua atividade assim tão facilmente. Nós estamos nessa expectativa e esperamos que essa pandemia passe o mais rápido possível, que a economia comece a ter uma retomada e assim a gente possa ter receitas que pelo menos não sejam tão diferentes do que está programado no orçamento. Porque as nossas margens de corte é muito pequena, porque o município não é como uma empresa que demite todo mundo e corta a despesa, né? As empresas privadas, elas simplesmente demitem todo mundo e aí resolve o problema, né? Mas o município não é assim, a gente precisa manter as pessoas com seus salários, que tem seu crescimento, mesmo com valores que não haja aumento de salários, mas ela cresce de acordo com a lei, né? Tem as garantias de tempo de serviço, tudo isso influi na folha de pessoal. Portanto, nós estamos nessa expectativa, estamos acompanhando os dados e aguardando, todos os dias acompanhando notícias da Presidência da República, né? Para que saia
o mais rápido possível essa ajuda financeira para estados e municípios. Eu devolvo a palavra ao presidente e fico à disposição para esclarecermos mais qualquer assunto sobre as finanças municipais. Muito obrigado. Pronto. Ouvimos assim, portanto, o secretário de Finanças do município. Eu já chamo agora para participar e falar das metas e ações da Secretaria de Administração do município, Dr. Diogo Lira. Doutor Diogo Lira. Doutor Diogo Lira, está nos ouvindo? Secretário Diogo Lira, não sei se ele está. Enquanto esse pessoal aqui está sendo nos acompanhando pelo Facebook, Marinalva Verpelen, é isso? E Josenildo Costa e Robson Escorel. Marinalva Verpeoli está nos acompanhando no Facebook e já comunica aqueles que estejam nos acompanhando, que quiserem mandar mensagem, perguntas pelo Facebook, pode mandar que nós o reproduzimos aqui. Viu? Diogo Lira já chegou à sala? Então também está nos assistindo, Diogo Bar. Vereador Olímpio Oliveira, que pediu a fala agora há pouco, mas teve uma interrupção. Vereador Olímpio? Vereador Olímpio, enquanto o secretário está ouvindo bem agora? Eu estou lhe ouvindo bem. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos ouvindo. Eu demonstrava uma preocupação quando da leitura da exposição de motivos do projeto, e essa preocupação ela vem com fundamento no artigo 44 do Estatuto das Cidades, em que ele diz textualmente da importância e da necessidade da realização dessas audiências públicas para que a Câmara receba o projeto da LDO. Ao que ficou comprovado, a Prefeitura ela não realizou essas audiências públicas. Eu estou fazendo só esse registro, que é um registro formal, de uma falha formal, porque, veja, a Câmara Municipal de Campina Grande consegue fazer audiência pública. Nós estamos aí com recursos da tecnologia, da internet, nós estamos fazendo. Lamentavelmente, a Prefeitura de Campina Grande não conseguiu fazer. E ao remeter a LDO para a Câmara sem realizar essas audiências públicas, está se ferindo o artigo 44 do Estatuto das Cidades, que coloca como requisito fundamental para que a Câmara receba a peça orçamentária que ela tenha sido discutida através de audiências públicas. Eu gostaria de ele acabou de colocar que nós temos a expectativa de receber uma ajuda do governo federal. Eu gostaria de saber de quanto é o valor dessa ajuda que se tem essa expectativa de receber, quanto é que Campina Grande está
nessa expectativa de receber. E também ao secretário de Administração, que daqui a pouco estará falando, nós estamos preocupados porque sabemos dos efeitos econômicos de uma pandemia como essa no município pobre como Campina Grande, mas a gente também não pode perder de vista o que tem de conquista dos trabalhadores. Nós não vimos ainda a prefeitura falar da database de 2020. Todo mundo sabe que a database dos servidores públicos é o mês de maio. Nós já estamos aí no limiar do mês de maio. Daqui a 5 dias nós já estamos entrando em junho. E até agora a prefeitura não se posicionou oficialmente se esse ano vai ter database, vai ser respeitado ou não. Essa é uma preocupação que nós temos recebido dos servidores públicos municipais e que eu gostaria de passar na forma de pergunta para quem faz é a equipe econômica do município. E aí, se o secretário de Administração não tiver em condições de falar, o próprio secretário de Finanças ele tem esses dados e pode trazer essa resposta para os servidores municipais. Eram essas as nossas considerações preliminares. Pronto. Obrigado, Olímpio. O secretário Diogo Lira, ele não estava com problema, nós estávamos com problema de conexão, ele estava nos ouvindo, mas nós não estávamos nos ouvindo. Está em ordem aí, o secretário Diogo Lira? Bem? Diogo, o técnico Ribamar está solicitando que você saia da sala e retorne novamente, com o mesmo número, tá certo? Então, Diogo Lira vai retornar para a gente. Eu já queria saber as ordens de inscrição. Quem deseja fazer perguntas que já está no ar, que possa já acenar aí ou abrir, está aberto. Socorro do cartório. Pode ir falando, abrir o microfone, fala. Socorro do cartório está escrita. Suênio, presidente. Suênio. Alguém mais para ir se inscrevendo? Socorro do cartório, Suênio. Carlos. Enquanto o secretário Diogo Lira não, eu vou passar a palavra para o coordenador do orçamento participativo, Germano, para ele fazer as suas considerações, já que Germano está nos ouvindo. Eu vou listar aqui a lista de presença. Só para testar, Marinaldo. Presidente, o senhor está me ouvindo agora? Estamos ouvindo agora, pronto. Vossa Excelência com a palavra, para que nós adiantamos já. Pronto. Muito boa tarde aos membros da Comissão de Orçamento, na pessoa do seu vice-presidente, meu amigo Marinaldo Cardoso, e na pessoa do meu grande amigo João Dantas, né, nosso querido líder. Bem, a Secretaria da Administração, assim como a Secretaria de Finanças, ela também é uma secretaria meio, ela não é uma secretaria fim. Então, no projeto de LDO, nós só temos uma única ação específica prevista, que é o que diz respeito às atividades que são relacionadas à Escola dos Servidores Públicos, né? Nós temos a Escola do Servidor Público, ela tem uma atividade destinada à capacitação dos servidores e vem prestando também um suporte do ponto de vista psicológico. Estamos tendo atendimentos lá de psicologia, além de um curso de capacitação. Esse ano, pretendíamos fazer uma mudança de enfoque da Escola do Servidor Público, para que ela tivesse uma maior participação na capacitação dos servidores voltados para as necessidades da própria administração, tendo em vista que vinha sendo realizada algumas atividades muito mais voltadas
para o ilustramento do próprio servidor, como cursos de inglês e tal, que estava tendo pouca, digamos assim, aplicabilidade dentro do trabalho que cada servidor vinha desempenhando perante a administração. E aí precisávamos dar uma mudança de enfoque, e era essa a nossa tentativa para esse ano, e que, infelizmente, tivemos o nosso voo abatido por força da pandemia. Então, estávamos marcados aí com um curso de capacitação na área de licitações e de contratos, bem como na área de processos administrativos, de uma forma geral. Tudo isso para a gente tanto inserir algumas práticas de modernização da máquina pública, como também para inserir as novas ferramentas que estamos disponibilizando para os nossos servidores, como o Campina Online e o sistema eletrônico de pregões, né, o que nós implantamos no final do ano passado. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda, mas eu tenho esperança que, com o fim da pandemia, quem sabe ainda nesse primeiro semestre, a gente possa ainda realizar essas atividades que estão previstas para esse ano. Para o próximo ano, nós apenas, até por um devido respeito ao fim do nosso exercício, né, o mandato do prefeito se encerra em 31 de dezembro, portanto, nós estamos falando de um orçamento que vai ser executado pelo próximo gestor. Então, nós fizemos apenas uma atividade de manutenção, né, previsão de manutenção das atividades da escola, para que o próximo gestor possa, quando eleito, fixar suas atividades de acordo com as diretrizes eleitas nas urnas na próxima eleição. Então, era basicamente isso. Sobre a indagação do vereador Olímpio, a quem aproveito para cumprimentar os demais vereadores que estão participando, não tivemos ainda uma posição sobre database por conta do cenário econômico extremamente nebuloso, né? Nós estamos com muita dificuldade, inclusive, para os procedimentos de fechamento de folha, tendo em vista a diminuição enorme da arrecadação municipal, como o próprio secretário Joab nos relatou. Então, estamos aguardando o anúncio da chegada dos recursos decorrentes do auxílio financeiro da União. Então, logo eles se materializem, acredito que deve ser encaminhada a mensagem à Câmara Municipal para eventual reajuste dos servidores, se assim for possível fazer, né? O cenário é bastante complexo, nunca tivemos uma crise desse tamanho e estamos fazendo todo o esforço para manter o pagamento dos servidores em dia, sem que a gente tenha que fazer cortes mais significativos para que isso ocorra. Então, realmente, estamos ainda no aguardo de um melhor esclarecimento do cenário econômico para poder definirmos a questão do reajuste dos servidores. E me coloco à disposição de vocês para as perguntas na hora que for aberta a palavra aos conselheiros. Muito obrigado. Certo. Antes de passar a palavra para Socorro do Cartório, está escrito Socorro Suênio e Carlos Farias. Mas eu quero já passar a lista de presença dos que estão na sala. Coloca aí, Marinaldo. Romualdo, por favor, também. Sim, Romualdo, certo, Romualdo. Então, está presente na sala o Socorro Nascimento, que é Socorro Nascimento Claudino, o vereador, o secretário Alcindor Vilarim, Suênio Borges, Diogo Lira, Romualdo Figueiredo, Márcia Madalena, vereador Olímpio, Roberto Alexandre, Socorro Claudino e Socorro Ramalho. E Joab Pacheco, secretário de Finanças, Carlos Farias, Germano Ribeiro. Esses são os que estão presentes na sala. E pelo Facebook, Maria das Dores, João Gabriel, Ricardo Alexandre, Diego Barros, Marinalva e Robson Escorel e Josenildo Costa, o pessoal que estão nos acompanhando. Então, eu pergunto se alguém mais que está na sala deseja fazer perguntas. Pelo Facebook também pode fazer as perguntas, tá certo? Então, já passo a falar para Socorro do Cartório. Pode abrir o microfone, Socorro? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Meu nome é Socorro Nascimento, né? Conhecido aí como Marinaldo como Socorro do Cartório, mas no momento eu estou representando a UTS, onde eu sou
representante legal. A USE fez aqui umas 5 demandas. E como o doutor Joab está aí, o procurador não está, mas ele pode responder, eu queria fazer dizer algumas demandas que a gente viu quanto USES, que é representante de 40 entidades, 40 bairros aqui na nossa cidade. A primeira demanda é a definição, se tem como a definição do percentual de 10% do orçamento público municipal para ser destinado às demandas do orçamento participativo. Eu vou justificar. Uma forma de incentivar a participação da população que a cada ano se torna menor, pelo falta de credibilidade no processo, pois as demandas não são atendidas. A gente pode ver com a doutora Madalena Márcia ou com a Procuradoria a legalidade desse ato. Eu gostaria também de falar com o pessoal da CEPLAN, que é construção e reforma e ampliação das sedes das SABs e associações de moradores. A justificativa é, apesar de ser uma demanda frequentemente dos presidentes das entidades, o poder público justifica a não execução por não existir rubrica para tal finalidade. Nós temos a observação que a primeira demanda seria na SAB do Cruzeiro, onde o nosso prefeito prometeu desde o início do primeiro mandato. Tem uma aqui que é do SEMAS, eu vou deixar para o do SEMAS, mas nós temos aqui também, com a CEPLAN, a questão da construção de viadutos e alargamento nas vias públicas centrais, onde a nossa justificativa é: a nossa malha viária central é muito congestionada, o que dificulta a circulação de pedestres e automóveis, o que ocasiona vários pontos de congestionamento e gargalo. A construção de viadutos e alargamento das vias públicas centrais melhorará consideravelmente as condições da mobilidade urbana do município. E essa também seria bom, que é para todos. Por sinal, a gente vai enviar o ofício para o presidente do Conselho, Marinaldo Cardoso, e para a executiva do orçamento participativo. E a USES, ela fala sobre isso. Socorro, mais 1 minuto para você concluir. Socorro. A representação de todas as prioridades apresentadas na LDO de 2020 que não foram executadas. A nossa justificativa é a representação das demandas prioritárias das comunidades. Se justifica tendo em vista a atual impossibilidade de participação efetiva da população, dos delegados e conselheiros do OP, na elaboração da LOA 2021. Obrigado a todos. Essas são as nossas demandas. Obrigado, Sônia. Para que nós possamos avançar, o próximo inscrito é Suênio. Com a palavra, Suênio, pode ir. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde também àqueles que estão ouvindo pelo Facebook e também no site da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no caso, a Câmara Municipal. Boa tarde ao presidente, boa tarde ao vereador também João Dantas, ao amigo Marinaldo Cardoso e a todos os secretários que estão aqui sendo representados. E a todos os líderes comunitários que se faz presente aqui nessa plataforma, né? Infelizmente, esse contato tem que ser virtual, por causa dessa situação que estamos vivendo. Nós vimos algumas colocações, e é importante também o que o vereador Olímpio Oliveira colocou, né, referente a essa não realização das audiências públicas, justamente tendo em vista a situação decorrente do que estamos vivendo na atualidade, né? E aí, uma das reuniões que a gente teve esse ano com o coordenador, do secretário, no caso, e a equipe, infelizmente eu não estive presente, mas pude colocar o meu ponto de vista, porque eu não estava em Campina Grande na época da reunião com o secretário Alcindor Vilarim. E aí uma das solicitações foi justamente essa, né, a executiva, né, que a gente
solicitou, junto também com alguns outros participantes que da construção do OP, que é o nosso amigo Carlos, como também o Romualdo Figueiredo. E aí nós solicitamos justamente essa questão de renovar, né, esses apelos que fizemos, que as comunidades se reuniu, que fez em 2019, nas audiências públicas que tivemos do orçamento participativo, para ser colocado, principalmente essas demandas que não foram atendidas, serem colocadas agora para 2021, né, 2020 ser reprisada para 2021. Como também, né, e aí eu faço a minha primeira questão, minha primeira pergunta, é justamente saber da coordenação do orçamento, porque teve uma consulta online que a gente divulgou aqui, a gente na região 6, bem participativa, as pessoas divulgaram, e a gente divulgou uma consulta online para as pessoas poderem participar aqui da comunidade, como foi divulgada aí nas redes sociais. A minha segunda pergunta, quer dizer, é a questão do nosso coordenador, nosso secretário aí, Alcindor Vilarim, quando ele fala, né, que eu gostaria que ele apresentasse, né, essas ações e metas que está sendo proposta para o orçamento, né, no caso da secretaria que ele é responsável. Quais são as ações? Então, a gente vê uma das ações que seriam ações do orçamento participativo, incentivo à entidade de classe. Então, quais são essas ações? Tendo em vista que a gente se depara, nos últimos anos, infelizmente, com uma falta de investimento no orçamento participativo, e isso levando a não participação da comunidade, aqueles pingados de pessoas participando, mas que ainda há participação. Então, eu gostaria de saber quais são essas metas que serão executadas para esse beneficiamento de valorização do orçamento participativo, para que, de fato, seja respeitado o artigo que foi bem falado pelo nosso vereador Olímpio Oliveira, no tocante a essa valorização do orçamento participativo, de ser participativo. Então, quais são essas ações e metas que vai ser desenvolvido por essa secretaria para que o orçamento participativo, de fato, tome gosto do que deveria de fato fazer, né? Porque ficamos nós, só um minuto, presidente, ficamos nós, fazemos a nossa parte, mas não há recursos que possam nos ajudar a desenvolver esse trabalho nas comunidades. E também preocupado, eu coloco aqui a minha preocupação justamente ao doutor Joab Pacheco, nesse sentido de que está as pessoas em casa, né? E aí a preocupação dessa queda do recurso e a valorização e instigar o apoio à prefeitura para que a prefeitura não demita aqueles trabalhadores que, mesmo em casa, estão em casa porque não podem trabalhar em determinados setores por causa da pandemia, mas que resguardem esse trabalho daqueles cidadãos que estão trabalhando ou que estão em casa aí, nessa questão dessa queda, né, de ICMS, como bem falou ele, né, e do recurso da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Obrigado, pessoal. Então, está aí as perguntas de Suênio. Próximo inscrito é o Carlos Farias. Oi. Pode falar, Carlos. Boa tarde a todos aí, né? A todos presentes, aos que estão nos acompanhando, né? Me identificando para quem conhece, sou Carlos Faria, presidente da Associação e conselheiro da Região 8. E a gente sente uma pena, Suênio, de não ter uma participação maior, mais compreensível pela situação que nós estamos vivendo, né? E João Danta foi bem feliz aí, né? A gente está discutindo o LDO, Lei de Diretrizes. Não é hora da gente indicar demandas de bairro, né? Eu acho que é isso que para a gente, até para o secretário do gabinete, a gente precisa de capacitação, né? Então, tem que levar as demandas prioritárias para a LOA. Mas a gente precisa discutir LDO, né? Com a Receita, e o documento também relata, João Dante, está inspirado pelo PPA, pelo plano diretor e até pelo LDO do governo federal, né? Então, a gente tem que discutir, a gente tem que planejar. E até o próximo governo que vier para o ano, ele tem um orçamento, né, a discutir. Então, a previsão de receita é incerta, né? Mas a gente tem que levar esse documento
E uma coisa que a gente tem que discutir assim, Suene, o orçamento, a prefeitura, a Câmara, era para que em setembro, né, quando até o dia 30 de setembro foi encaminhada a LOA, em nome de Jesus, a gente tem a discussão presencial para a gente discutir, mastigar mais a questão da LDO e da LOA de 2021. Né? Na questão aqui dos secretários que estão presentes aí, por exemplo, o gabinete do prefeito, para o ano terceiro, de acordo com o PPA, de 3.438.000. Né? Isso é uma previsão. Agora, o que é que a gente espera do gabinete do prefeito no investimento na questão, por exemplo, do orçamento participativo, de envolver a sociedade civil através do orçamento participativo para discutir a política do município, né? A gente teve com ele, discutindo com ele, e ele viu as demandas. Então, que esse ano ainda tem uma programação para a gente discutir a questão da LOA, para a comunidade ter sua participação efetiva. Na questão da administração, a gente deixou uma pergunta aí no ar, mesmo na dificuldade. Esse ano tinha um projeto de concurso público, né? Que aí, principalmente a saúde está carente. Se vai ter essa previsão de concurso público para 2020. E concluindo, Marinaldo, que infelizmente o tempo é muito pouco, né? A gente tenta resumir. A questão de finanças da prefeitura, que a prefeitura trabalha o IPTU de forma que incentiva as pessoas a pagar o IPTU, que a prefeitura cobre realmente quem deve IPTU e não paga, e que a prefeitura coloque na sua planilha a correção do IPTU, que muita gente também é carente, a correção de acordo com a inflação. O IPTU ele vem subindo a cada ano muito acima da inflação. E a gente, povo, não tem culpa disso, né? Então, é isso, Danta, com eles aí, Suene, Socorro, né, Romualdo e todos. A gente teria que ter um tempo mais para discussão, mas em respeito ao momento, Marinaldo, era isso que a gente queria colocar e a gente estamos torcendo que as coisas caminhem e dê certo, né? Porque Deus está na nossa frente. Obrigado. Por nada, Carlos. Próximo inscrito, Romualdo Figueiredo. Eu gostaria de saber se alguém mais deseja se inscrever, além de Romualdo. Socorro Ramalho está na sala. Romualdo Figueiredo, com a palavra. Boa tarde, colegas da nossa grande família, né, Orçamento Participativo. Eu sempre falo, vereadores sem mandato, né, um abração aí para todos, né, e fui contemplado com as duas aulas aqui, do professor Suene e também do amigo Carlos, mas com referência ao orçamento participativo, realmente nós estamos secretário de Finanças, de uma roupagem nova, do investimento no orçamento participativo, porque está desacreditado. Para você ter uma ideia, aqui na nossa região, eram 8, só tem eu, o Carlos e a esposa dele, entendeu? E em outras regiões também, né? Então, vou ser bem objetivo, e os colegas que me antecederam fizeram já as colocações que eu ia fazer, né? Com referência também às finanças, né? Como estava certo, para se investir em calçamento, asfalto e infraestrutura, mas o prefeito frisou aí, inclusive, é necessário investir na saúde, no coronavírus, né? Essa epidemia que infelizmente veio e está prejudicando muita gente aí, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai se livrar disso. Mas eu queria pedir também para que fosse investido não só no coronavírus, mas também na drenagem, porque a drenagem é saúde. Era só isso, já estou contemplado para a gente ser mais objetivo e ser breve para que não fique cansativo. Né? Pronto. Eu gostaria de saber se alguém mais inscritos. Pronto. Então, eu vou para as perguntas aqui do pessoal que estão acompanhando através do Facebook, do site da Câmara. Tem uma pergunta aqui de Ricardo Alexandre. Gostaria de saber do secretário, o Joab ou de Diogo Lira, saber sobre concurso público agora para 2020, principalmente o concurso na área da saúde. João Gabriel, ele quer saber
do secretário, ele quer saber do secretário Diogo ou Joab, se existe algum planejamento financeiro para após a pandemia. E ele está mandando um abraço para a Gorete Conserva, que já está na sala. Eu gostaria até de saber de Gorete se ela vai querer participar de alguma pergunta. Alguém mais que está na sala nos ouvindo? Pronto, como não temos, nós vamos passar a palavra por ordem ao secretário Alcindor Vilarim para responder as perguntas que foram formuladas para ele. Tem que ativar seu microfone, Alcindor. Pronto. Alcindor saiu, você desligou Alcindor teve um problemazinho, vamos esperar, isso é normal. Normal. Pode. Pronto, Alcindor, pode clicar em cima do microfone e para liberar o som e em cima da... Pronto. Pronto, agora chegou. Está escutando agora? Estamos legal. Pronto. Na verdade, eu quero inicialmente cumprimentar os meus amigos e colegas Joab, Pacheco, Diogo Lira e Germaninho. E fui contemplado aqui com duas perguntas de Suênio e de Carlos Farias. Nosso amigo Romualdo se sentiu contemplado. Na verdade, o que eu posso dizer, me comprometi em uma reunião presencial aqui no gabinete, inclusive com a presença do vereador Marinaldo, é que, na medida do possível, nós estaremos dando maiores incentivos a título de capacitação e meios para que o orçamento tenha condições de ter maior participação no contexto. Então, o que depender do gabinete, nós estaremos aqui à disposição para oferecer condições para os envolvidos no orçamento. Então, eu creio que o gabinete ficou encaminhado apenas essas perguntas. E nós já, inclusive, entramos em contato com o SEBRAE para, tão logo, esse momento de isolamento passe, a gente faça uma capacitação com a participação do SEBRAE para os delegados, enfim, e os que queiram participar. Eu acho que a capacitação é muito importante. Então, é só me colocar à disposição para qualquer outra indagação ou pergunta. Agradecemos ao secretário e vereador, neste caso, Alcindor Vilarim, pela participação, mas fica à sua disposição aí, se quiser permanecer na sala. Eu sei que você vai participar também da coletiva que o prefeito estará concedendo daqui a pouco. Todos os secretários vão se dirigir para lá, que isso é um momento decisivo, fruto desse momento difícil que estamos passando da pandemia. Mas eu aproveito, vou fazer uma pergunta também. Quero fazer uma pergunta tanto ao secretário de Finanças, Joab, mas a Finanças, Joab. Nós, como você falou, secretário... Vereador Marinaldo, sim, eu queria primeiro pedir desculpas por estar interrompendo, mas eu queria saber se eu já poderia me ausentar, porque eu vou me encaminhar para a coletiva, para a live que o prefeito está
fazendo agora. Eu não sei se minha participação já dá por encerrada. Já agradeço e esperamos, se Deus quiser, esses dias nos encontrarmos para nos cumprimentarmos e nos abraçarmos, voltarmos à vida normal. Vou deixar um abraço a todos, amigo João, e a todos aí. Um abraço e uma boa tarde, uma boa reunião. Obrigado. Sim, então, voltando à pergunta ao secretário Joab, na última sessão da Câmara, com a participação do prefeito Romero, se foi tocado nessa questão dessa ajuda do governo federal. Eu gostaria de saber se essa ajuda ainda quais serão os critérios que serão definidos para a distribuição de percentuais, tanto para o governo estadual como para o governo municipal. Porque houve um critério de uma ajuda do governo federal em que o Conselho, lamentavelmente, o Conselho de Saúde Estadual definiu por um valor por cidade, ou seja, o valor do paraibano de João Pessoa foi maior do que o paraibano de Campina Grande e paraibano de outras cidades. Então, eu gostaria de saber se os critérios, quais serão, se vai haver esse critério que, para mim, para todos, inclusive os vereadores, foi uma decisão que não nos agradou, porque deixou o paraibano, ou seja, os campinenses e os outros paraibanos de outras cidades ficaram diminuídos, e espero que isso não venha a acontecer. Eu não sei quais são os critérios. Então, essa é a minha pergunta para o secretário de Finanças. O próximo passa para o secretário, justamente o secretário de Finanças vai responder. Senhor presidente. Vereador João Dantas. Senhor presidente, aproveitando que o secretário Joab Pacheco das Finanças está na sala conosco e Vossa Excelência fez uma providencial pergunta, eu gostaria de, nessa linha do pensamento do presidente Marinaldo, avocar a seguinte pergunta. Será que Campina Grande, que referencia 69 municípios do estado, alcançando aí mais de 1.200.000 habitantes, né? Será que Campina Grande, ela não está, assim, vamos dizer, não sei se o termo correto é esse, mas não está sendo tratada sem uma análise mais apurada em relação ao número de pessoas que são atendidas em Campina Grande, porque nós temos uma população de 4.400.000 habitantes. Então, em torno de 25%, quase 30% da população da Paraíba converge para Campina Grande no aspecto da saúde e, sobretudo, na questão do coronavírus. Agora, será que esses recursos que virão irá fazer justiça a esse quantitativo, né, esse percentual de paraibanos que são atendidos em Campina Grande? Será que o caixa da prefeitura não será alcançado de uma forma injusta, o tesouro da prefeitura de Campina Grande, para atender ou para complementar esse recurso que, porventura, cheguem a Campina Grande sem que esse percentual seja analisado? Era essa as minhas indagações, Joab. Pronto, com a palavra o secretário Joab Pacheco. Bom, vamos começar a responder pela ordem das perguntas, principalmente como providências em relação às receitas e ao IPTU. O prefeito deve estar assinando essa semana um decreto prorrogando o prazo para pagamento do IPTU com desconto de 15%. Esse prazo deve ser estendido até o final de junho ou começo de julho. O prefeito vai definir essa data. Isso é uma tentativa de conseguir arrecadar ainda mais um pouco do IPTU e dar chance às pessoas de honrarem os seus compromissos com o imposto municipal
e ainda ser beneficiado com desconto dos 15%, compreendendo que existe muita gente em dificuldade, né? Todo mundo sabe, redução de salários e muita gente sendo desligada de seus empregos, e esses contribuintes realmente têm dificuldade de honrar esses compromissos, né? Quanto à correção do IPTU, que Carlos Farias falou que era muito acima da inflação, no entanto, a rigor, o IPTU ficou, ao longo dos 20 anos, sem ter uma correção real, e por isso que ficou muito desvalorizado. O nosso Código Tributário atualizou esse IPTU, e nós estamos aplicando aos poucos uma decisão do prefeito de não aplicar de imediato a correção que foi estabelecida na lei do Código Tributário. E para se ter uma ideia, nós estamos cobrando o equivalente a entre 25% e 30% do valor que está na lei, ou seja, muito abaixo ainda do valor que poderia ser cobrado. Basta olhar o valor venal que tem no carnê do IPTU, que você vai ver que o valor do bem é bem abaixo, e aí se aplica normalmente uma alíquota de 1%, no caso de casas, e 1,5% para terrenos. E é por isso que o nosso IPTU, apesar de ter tido essas correções, ainda é abaixo do valor real do imóvel. Além do mais, nós estamos aplicando um desconto, né, de 15% para aquelas pessoas que pagam em dia, para que essas pessoas tenham oportunidade de ser beneficiadas com o pagamento dos impostos. Quanto às perguntas sobre planejamento financeiro diante da crise, nós estamos exatamente, o nosso planejamento é exatamente elencar o que é prioridade para pagamento, por exemplo, a folha é prioridade, os encargos sociais, né, esses não podem ser adiados. Nós estamos aguardando exatamente que a lei seja aprovada pelo presidente, porque ela vai nos beneficiar também no pagamento das dívidas, principalmente de INSS, né? E isso vai também ajudar. E, sendo feito isso, nós vamos sempre dando prioridade à folha do pessoal, às contrapartidas dos convênios, para que eles não possam parar, né? E também, é claro, as ações de combate à Covid-19. Essas ações não são só na saúde, são também na Secretaria de Assistência Social, e nós estamos distribuindo as arrecadações para ir atendendo principalmente a Secretaria de Saúde, enquanto não se aguarda os recursos. Quanto a Marinaldo, sobre os recursos, né, são dois tipos de recursos. Tem um que vai ser distribuído para estados e municípios. Esse o critério é de população, certo? Na ordem de 60 bilhões para estados e municípios, e Campina, como os demais cidades e estados, vão de acordo com a população que está nos dados do IBGE. O outro recurso, que também está na medida, é recurso específico para a saúde. E aí os critérios que foram anunciados seriam o número de casos e uma das questões que tem demorado também para ser sancionado, que é regulamentar como seria isso, e por isso que tem atrasado também, segundo informações, para que esses recursos sejam distribuídos de acordo com as demandas de cada localidade, né? Então, João Pessoa e Campina Grande são as cidades que têm a maior demanda por esses recursos. E a gente espera que esses recursos sejam distribuídos não por critério de população, mas de acordo com os atendimentos que estão sendo feitos e também pelas projeções que estão sendo feitas. Dessa forma, nós estamos aguardando aí que o presidente
sancione essa lei e que os recursos sejam distribuídos para que a gente possa organizar o nosso fluxograma e assim manter tanto as atividades de folha como manter as atividades de combate à Covid-19. E fico aguardando mais alguma questão, senhor presidente. Secretário, eu não sei se foi falha, se falhou, eu não ouvi com relação à questão dos critérios, esse critério de distribuição dessa possível ajuda, que eu acredito que está para chegar do governo federal, o valor percentual para o município, que será de 3%, mas eu gostaria de saber se vai ser qual os critérios, quem vai definir esses critérios, se é algum conselho, se é governo do estado, já vem definido na própria lei. Eu gostaria de, se possível, uma explicação com relação a isso, para nos deixar mais informado aqui, já que você, com a sua habilidade tem acompanhado com mais exatidão essa questão econômica que passa não só o município, mas o estado e o país, porque tudo reflete, o que acontece no país reflete na nossa cidade. Eu não me senti assim, se você pudesse nos informar como será essa distribuição interpercentual. Olha, são dois critérios, né? Uma primeira verba, que é dos 60 bilhões, ela vai ser distribuída pela população, pelo número de habitantes. E Campina Grande vai ser contemplada de acordo com essa população. Já tem aí alguns números, isso já está definido na lei, o critério de distribuição desses recursos. Já o outro recurso é dentro do critério de atendimentos, que é o recurso que vai específico para a saúde. Ele fala em critério de atendimento, mas o recurso principal, que é em relação à queda das receitas próprias, de ICMS, das receitas próprias, esse já tem um critério definido, que é o critério de população. E os critérios de saúde, ele determinou inicialmente o número de casos e o número de atendimentos, e estamos aguardando ainda mais alguma regulamentação para que esses recursos sejam distribuídos. Eu espero que tenha atendido aí a sua pergunta. Gostaria de saber se os que fizeram perguntas se sentem todos contemplados. Eu gostaria de tirar uma dúvida aí, presidente. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, até os cachorros, o seu está latindo também. O cachorro se alimenta bem. Ô, meu nobre, doutor João, eu gostaria, o senhor falou que foi prorrogado, né? Foi uma ótima atitude de vocês, já em virtude dessa epidemia, né? E também o Confins, também continua o Confins, para quem tem mais de 5 anos, né, em débito com o IPTU, que nós, como liderança, e principalmente aí na nossa comunidade, a gente sempre cobra incentivo para que o pessoal possa pagar o seu IPTU, porque é invertido em prol das comunidades, não é isso? Aí, então, é isso que eu gostaria de saber, também se o Confins também foi prorrogado. É só isso mesmo, muito obrigado. Alguém mais? Porque o secretário responde de uma só vez. Então, para responder a pergunta de Romualdo, secretário Joab. Bem, na verdade, não é Confins, é o Refis, né? Confins é uma contribuição fiscal. O Refis a gente geralmente aplica o Refis depois de terminar o IPTU com desconto.
porque tem sempre uma demanda muito grande de pessoas, é preciso atualizar, em alguns casos, o cadastro do contribuinte, porque hoje é com o Banco Central exigiu e nós estamos cumprindo isso, que é o boleto com registro. Ele tem que ter o CPF ou CNPJ do contribuinte. Então, isso gerou muitos problemas, porque o nosso cadastro não tem, nem todo mundo tem seu CPF ou CNPJ, e aí o banco não aceita a cobrança, e aí tem que colocar o CPF, emitir novamente. E, para isso, o contribuinte pode acessar a página da prefeitura, tem lá Campina Online, ele pode colocar seus dados, solicitar o seu boleto atualizado, informando o CPF, e, se for o caso, atualizando o endereço, e o pessoal vende e manda o boleto já atualizado e com desconto para ele fazer esse pagamento. De forma que o refis deve ser aplicado, a gente pretende fazê-lo só depois que encerrar esse prazo. Ou seja, depois de junho, no começo de julho, nós pretendemos sim dívidas com a prefeitura para que possa parcelar seus e também contribuir com o município nesses momentos tão difíceis. Presidente. Então, obrigado, secretário. Já passo a você para suas considerações finais, secretário João. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez poder participar num momento inédito desse, participar online, né? É muito bom ver as pessoas interessadas e participando, e nós esperamos em Deus que toda essa questão seja resolvida, para que o município, as pessoas estejam bem e que nossas ações possam ser de as pessoas que mais precisam, principalmente numa crise dessa que nunca vivenciamos, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos vencer esse problema. E Campina é muito forte, é uma cidade que tem uma participação muito grande na economia do Nordeste, que está comprovado aí com os dados, né? E nós esperamos a recuperação da economia de Campina Grande mais breve do que as demais, e assim a gente ter no futuro uma cidade mais pujante, mais forte e com maior crescimento para todos. Obrigado, presidente, e a todos os participantes. Nós que lhe agradecemos, muito obrigado mais uma vez, que Deus possa continuar lhe abençoando também. Em nome da comissão, eu, o vereador João Dantas, e o vereador Bruno Faustino, e todos os participantes dessa audiência pública remota. Eu passo agora a palavra para o secretário Diogo Lira para responder as perguntas que foram formuladas para a Secretaria de Administração. Bom, retomando, né? Basicamente foi só uma pergunta, foi relacionada à realização do concurso público para esse ano de 2020. Ano passado, tive a oportunidade de participar das reuniões da LOA, específica da Secretaria da Administração, e naquela oportunidade havíamos nos comprometido com a realização do concurso para esse exercício, numa tentativa, no esforço de fazer ainda dentro do primeiro quadrimestre. E era nisso que nós estávamos imbuídos, né? Nós iniciamos as conversações com entidades para a realização desse concurso público, iniciamos conversa tanto com a Universidade Estadual da Paraíba, com o seu órgão lá de realização do concurso, o UVEST. Também estávamos conversando com algumas outras entidades de outras localidades, justamente para amadurecer esse processo e a gente lançar o edital. Contudo, nós fomos realmente surpreendidos a partir do dia 13 de março, com a gravidade dessa situação do Covid-19 e o início de medidas restritivas dentro da cidade. Naquele primeiro instante, restrições em relação ao comércio e à atividade das escolas, e mais
pedaço depois alcançou algumas atividades da própria administração pública, o que tivemos que dispensar, por exemplo, o corpo de peritos médicos do IPSEM por conta dos riscos de aglomeração de pessoas doentes junto com pessoas idosas, que são pessoas que integram o chamado grupo de risco. Tivemos que cancelar o recadastramento que nós estávamos organizando junto com as instituições financeiras em relação aos servidores. Então, tivemos que tomar uma série de medidas que tornou muito difícil a realização do concurso público esse ano. Então, devo lamentar que a gente vai encerrar a nossa gestão sem conseguir realizar esse concurso público para esse período, né? Nesse segundo governo. Justamente porque não temos nem prognóstico de como poderia ser feito esse concurso esse ano. Até porque nós temos um ano eleitoral que nos impede de nomear. Então, de repente, fazer um concurso público no segundo semestre, que só poderia ser nomeado pelo próximo gestor, isso não seria uma conduta leal, né? Porque estaríamos aí deixando como se fosse uma pauta-bomba, né? Um grupo de pessoas com direito subjetivo à nomeação, sem sabermos adequadamente a realidade financeira do próximo exercício, nem como se dará o processo sucessório. Então, realmente, nesse momento, infelizmente, o quadro é de impossibilidade de realização do concurso, enquanto a gente não tiver uma clareza de cenário, de modo que a gente já está chegando no final aí do primeiro semestre, o que torna realmente impossível de realizar, tá certo? Acredito que foi somente essa a pergunta que foi dirigida, senhor presidente. Pronto. Eu gostaria de saber se fizeram as perguntas ao secretário Diogo Lira, se sente contemplado. Era só uma colocação, Marinaldo. Carlos Farias, pode... Com certeza, esse ano a gente está ciente que não tem como acontecer. Agora, se vai ser colocado na meta, na EPO, na LOA, uma programação de concurso público para o ano, para ficar na lei, se tem a possibilidade de colocar na lei concurso público para 2021. Era isso aí, obrigado. Claro, acredito que sim. Quando da elaboração da LOA, vamos tentar contemplar essa ação, certo? De realização do concurso público, porque caso o próximo gestor entenda que tem as condições de realizar, ele terá autorização orçamentária para que possa contratar a entidade e realizar o concurso público no próximo exercício. Se Deus quiser, essas condições vão se verificar e a gente vai poder prover os cargos que a gente tanto necessita para prestar um melhor serviço à população. Então, eu passo já as palavras para o secretário Diogo Lira, mas antes de passar para o Diogo Lira, eu gostaria de saber se Márcia Madalena está Estou sim, vereador. Inclusive, antes de o secretário Diogo terminar suas explanações, em relação ao ano que vem, o PPA, para 2021, ele não contemplava a realização de concurso. Como a gente não conseguiu realizar em 2020, no PPA de 2021, e, por consequência, na LDO de 2021, e até o momento, no orçamento de 2021, não está previsto a elaboração de concursos, a realização de concursos. Como a gente disse desde o início, os dados para 2021, qualquer previsão que nós estivermos fazendo para 2021, eles ainda são todos baseados em realidades que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, a princípio, por lei, seguindo as leis orçamentárias que temos até o momento, não temos condições de fazer a realização de concurso para 2021, porque não está previsto na lei. Mas também não impede de que, sendo possível, ainda, um projeto de lei para que altere-se o PPA para 2021. Não é impossível. No momento, não está previsto. Não sei se já posso fazer a resposta ao questionamento, ou depois, vereador. Tem um questionamento de Dona Socorro.
Pode fazer. Eu acredito o secretário Diogo Lira pode continuar, está disponível. Pronto, pode continuar. Né? Dona Socorro, do cartório, Socorro, fez um questionamento que nos diz um pouco a respeito, que era de uma proposta da UCES, né, de que a gente consiga colocar um percentual mínimo de execução para as ações do orçamento participativo na lei orçamentária. Essa determinação de um percentual, ele tem que estar previsto, inicialmente, também no PPA, para depois poder ser previsto numa LDO e numa LOA. Então, até este PPA, né, que é o que está em vigência, que vai até 2021, não tem essa previsão. E essa previsão precisa de uma discussão de qual seria o percentual, porque a partir do momento que eu coloco que teremos um percentual de execução, eu estou, assim, como antigamente se dizia, amarrando o orçamento. Eu estou dizendo que eu vou ter uma determinada quantidade de recursos para executar determinadas ações. A gente só tem duas amarrações exigidas por lei, que é os gastos com educação, os 25% dos gastos com educação, e os 15% em caso do município, e os 15% com gastos com saúde. Qualquer outro gasto, ele não tem uma obrigatoriedade legal, constitucional, que esteja lá determinado por emendas constitucionais, que seja de obrigação de gastos. Nada impede que, numa discussão ampla, o município possa fazer isso, mas lembrando, a discussão tem que ser ampla e ela tem que entrar dentro do PPA. Volto a dizer, o PPA nunca é imutável, ele não pode, não posso mexer no PPA. Posso, mas para mexer no PPA eu preciso de um projeto de lei específico fazendo essas alterações que se façam necessárias. Então, não é impossível de acontecer, mas no atual momento não está previsto e nem posso colocar nem no orçamento e nem na LDO e nem na LOA de 2021, porque não consta no PPA 2018 a 2021. Eu acredito que, em termos de questionamentos direcionados a essa coordenadoria, eram somente essa questão, ia complementando a resposta do secretário Diogo, já estou chamando de vereador, secretário. E estou à disposição para mais algum questionamento que se faça necessário. Presidente. Está ótimo. Pronto. Com a palavra, o secretário Diogo Lira. Desculpa, Marinaldo, meu som ficou ruim na hora. Desculpa, só ouvi meu nome. Pode falar, Diogo, estamos lhe ouvindo. Bom, só retomando o que Márcia disse, né? Ela está correta nesse ponto, no que diz respeito às questões relacionadas à previsão da lei orçamentária, mas, contudo, há essas possibilidades da gente fazer as alterações ainda nesse ano para fazer as inclusões dessa permissão orçamentária para que o próximo gestor, querendo e tendo condições econômicas e condições políticas, possa realizar o concurso público. Acredito que mais à frente a gente tem essa possibilidade de encaminhar uma proposta nesse sentido, alterando o PPA, alterando a LOA e fazendo com que essa permissão aconteça. De resto, é só realmente estender aí meus cumprimentos a todos os presentes pela iniciativa, de não se dobrar diante das dificuldades trazidas aí pelo Covid, e conseguir realizar essa audiência pública, ainda que de maneira virtual. Isso porque a gente não pode parar, né? As pessoas mais carentes precisam da continuidade das ações do setor público, inclusive da Câmara Municipal. Essa discussão que nós estamos fazendo da LDO, ela é essencial para a alocação dos recursos em LOA, para que possa ser exercitado o orçamento em 2021. Então, é de louvar essa persistência, essa resistência, essa capacidade de vocês, né, dos senhores, de superar essas dificuldades e seguir tocando com as nossas obrigações, né?
E nisso peço licença para me integrar agora à coletiva do prefeito, que já está finalizando, mas acredito que todos os secretários devem tentar participar para dar o apoio nesse momento difícil que a nossa cidade passa, em que a gente precisa contar com a colaboração de toda a sociedade para que a gente consiga diminuir a velocidade de contágio dessa doença e, com isso, manter o nosso sistema de saúde conseguindo dar conta da quantidade daqueles doentes que, por acaso, necessitem dele, daqueles que fiquem mais agravados e que precisem realmente do suporte hospitalar. Então, é um momento da gente se unir, né? Todos nós nos unirmos para superarmos essas dificuldades. Então, se não tiver mais alguma coisa, eu pediria a licença, senhor presidente, e aos demais membros dessa reunião para que eu possa me integrar lá à live do prefeito. Obrigado, secretário Diogo Lira, pela disponibilidade de ter participado, e lhe agradecemos. Como nós não temos mais perguntas, eu gostaria aqui de fazer algumas considerações. Nós estamos com o material que eu acabei de apresentar aqui, material que está todo pronto aqui. Eu gostaria de saber, de Romualdo, de Carlos, de Suênio, quem de vocês, ou Germano, que não sei se está nos ouvindo, para vir buscar aqui na portaria da Câmara. Eu vou deixar aqui, já está aqui há dias. Mas se pudesse pegar aqui, porque entre vocês podem haver uma possibilidade de distribuição, que é um resumo que trata das metas e ações, que está aqui. Então, para que vocês tenham acesso. E amanhã nós possamos prosseguir. Presidente. Sim. Presidente Germano. Sim, Germano. Boa tarde, Germano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente e os demais que estão participando da reunião, e dizer que eu me comprometo a pegar aí os resumos aí, distribuir para quem tiver interesse, pode entrar comigo, em contato comigo através do meu celular. Também explicar em relação à participação popular, presidente. Foi feita uma reunião com o chefe de gabinete, inclusive a participação do vereador Marinaldo Cardoso, do vereador Saulo, da executiva do orçamento participativo, o seu Carlos, o seu Romualdo, a nossa coordenadora de gestão, Márcia Madalena, e foi disponibilizado um link, onde foi divulgado aí no WhatsApp, nos grupos, para a participação popular, que é de extrema importância, a participação popular no momento desse, numa votação e na criação da lei de diretriz orçamentária. Então, foi aberto um link e foi também disponibilizado todo o PPA, também através desse link, e também a participação da população no link, na parte de sugestões, onde participaram, deram opiniões e sugestões e algumas demandas. Certo? Então, fico à disposição de todos, se precisar de alguma coisa. Obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde, Germano. Então, ficará aqui na portaria para que você possa pegar, tá certo? Então, tranquilo. Eu acredito que era só isso. Eu gostaria de, se alguém que está na sala, que gostaria de fazer alguma ponderação, alguma sugestão para... Estamos aqui ainda. Então, eu quero registrar a presença aqui do pessoal que estão no Facebook e através do site da Câmara. Robson Escorel, Marinalva, Josenildo Costa, Ricardo Alexandre, que inclusive fez uma pergunta, João Gabriel, Deusinho, que acabou de entrar, Dourinha do Chico Mendes também, que acabou de entrar, Socorro Ramalho, que está na sala também, Goreto Conserva, Socorro Claudino, o Alexandre e os demais que falaram, e tem muita gente, graças a Deus, muito participativo. Então, vamos dar por encerrado a sessão, a audiência pública no dia de hoje, e convidando vocês para participar da audiência pública de amanhã,
que se inicia às 14 horas. Muito obrigado e todos fiquem com Deus e fiquem em casa. Amém. Obrigado, Marinaldo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Obrigado e até amanhã para todos vocês. Um abraço, Márcia. Valeu, até amanhã. Virtual. Virtual, abraço virtual. Até mais vocês.